presidência anuncia a palavra do auditor fiscal Juraci Braga Soares Júnior, nosso diretor executivo da Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Ceará. Auditesse. Permissão concedida. Boa tarde a todos. Quero iniciar minha fala agradecendo a presença dos que acorreram aqui nessa tarde. Quero cumprimentar o excelentíssimo senhor deputado estadual Manuel Duca, a quem tenho a honra e o prazer de chamar de colega fazendário. O deputado é o segundo vice-presidente da mesa diretora e autor do requerimento desta sessão solene. Cumprimentar o excelentíssimo senhor deputado estadual Dr. Carlos Felipe, que subscreveu o requerimento para a realização desta sessão solene. O senhor excelentíssimo senhor secretário de Estado Flávio Jucá, controlador-geral do Estado do Ceará, que agradeço a presença. Senhor Henrique Cardoso, presidente da Associação de Servidores do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Senhor Manuel Lucena, representante da Associação de Servidores da Receita Federal. A senhora Thaíse Craveiro, que abrilhanta a mesa, né, com a presença feminina, né, muito oportuna. Né? Senão seria só homem, né? Queria fazer também um registro aqui, quebrar um pouquinho o protocolo, senhor presidente, se o senhor me permite, e deixar registrado aqui que a Isabel foi homenageada hoje. Ela foi a primeira e única dirigente da nossa entidade, da Auditesse Sindical, a quem eu peço uma salva de palmas para ela, quebrando o protocolo novamente. Quero também cumprimentar o senhor Francisco José Sabino Sá, representando o deputado federal Cabo Sabino. Senhores, eu vou me permitir, já que nós estamos aqui num dia que é de comemoração à nossa carreira, me permitir tecer alguns comentários e peço que os senhores e senhoras me perdoem, né, pela uma eventual fala extensa, mas alguns registros são necessários, até porque nós falamos aqui, deputado Manuel Duca, e o que nós falamos aqui fica registrado para a eternidade. O que a gente está falando aqui fica registrado para a eternidade, porque são emitidos sinais de rádio e de TV para todo o universo. E algum dia, quem sabe, uma outra população, uma outra civilização, acaba encontrando e decodificando esses registros e vai saber algumas coisas que nós aqui fizemos e que nós comemoramos também. Prezados colegas, senhores convidados, senhoras e senhores, a Auditesse Sindical, entidade que legitima e legalmente representa com exclusividade os auditores fiscais da Receita Estadual, entidade a qual tenho a honra de representar hoje na figura de diretor executivo, comemora o dia 21 de setembro por força da Lei Estadual de 2012, Lei número 15 de 2001, que trata o dia 21 de setembro como Dia Estadual do Auditor Fiscal da Receita Estadual. O momento é mais que oportuno para falarmos sobre a relevância do trabalho do auditor fiscal. Até porque, deputado Carlos Felipe, o país começa a sair de uma crise econômica profunda. Nós estamos vendo agora os últimos índices que foram publicados, indicando que, como eu costumo dizer, Henrique, que o avião começou a apontar o nariz para cima. E como as crises também são feitas de sentimentos, de um conjunto de perspectivas, elas também acabam com o conjunto de perspectivas. Quando as notícias boas começam a afluir, as pessoas se dão conta de que tem que colocar o dinheiro para movimentar a economia. Enquanto o juro está alto, as pessoas que têm dinheiro preferem deixar o dinheiro no sistema financeiro. E os negócios que estariam para ser iniciados, eles simplesmente ficam na gaveta. Então, nós vamos iniciar agora um processo, caros colegas, nobres convidados, de futuros anos em sucessivas situações de melhoria da atividade econômica. Então, nesse cenário, como já disse o nobre deputado Manuel Duca, o Ceará desponta como um dos estados mais equilibrados, se não o estado mais equilibrado em termos de gestão fiscal. O estado do Ceará hoje é o único estado que consegue fazer empréstimo sem o aval do governo federal, um empréstimo externo. E essa posição de destaque deve-se também, lógico, ao trabalho sério, compromissado dos governadores e secretários
de Estado e de Fazenda que ocuparam e ocupam os seus postos nos últimos 30 anos. Nos últimos 30 anos. Mas é importante, aliás, eu diria que é imprescindível, ressaltarmos também a relevância do trabalho do auditor fiscal da Receita Estadual. Porque é nossa responsabilidade identificar e resgatar os preciosos recursos públicos que eventualmente foram sonegados por contribuintes que deixam de cumprir regularmente com as suas obrigações fiscais. É do FRE o exercício exclusivo da atividade com competência plena em todos os campos da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará. E aí eu gosto sempre de dizer que o auditor fiscal é a última linha de defesa. O auditor fiscal da Receita Estadual é a última linha de defesa, senhor secretário de Estado Flávio Jucá. Por quê? Porque nós trabalhamos com dados pretéritos, com fatos pretéritos. Mesmo quando estamos, em tese, trabalhando com dados presentes, a gente precisa que o contribuinte consuma a operação para dizer se ela estava certa ou se estava errada. Então, nós trabalhamos recuperando aquilo que já passou, aquilo que a sociedade já perdeu. E é nosso dever, nossa obrigação, nossa missão, trabalharmos identificando esses valores que são da sociedade cearense. E que a sociedade devem ser devolvidos, porque já tinham sido excluídos dos cofres do povo do Estado do Ceará. Os únicos profissionais, deputado Manuel Duca, que trabalham com dados presentes são advogados, consultores e contadores que trabalham de forma legítima, legal, dentro das empresas a que assistem. Mas o auditor fiscal não é consultor, não é advogado e nem é contador. Ele tem que esperar que as operações elas se materializem para examinar, para aferir a regularidade desses fatos. Então não existe trabalho em tempo presente. Mesmo aqueles que são realizados em nível de monitoramento, eles se dão em datas pretéritas. Senhoras e senhores, a sonegação fiscal drena os cofres do erário, e tundam o recurso público que deve ser destinado ao custeio e ao investimento das atividades que o Estado do Ceará e o povo cearense tanto demanda. O trabalho dos auditores fiscais, ele também garante o fair play concorrencial. Por quê? Porque ele impede que um eventual contribuinte esteja operando de forma desleal com seu concorrente, deputado Manuel Duca. Quando um comerciante trabalha sem recolher impostos, ele trabalha para quebrar o mercado onde ele atua. E é nosso trabalho garantir o fair play concorrencial. Senhoras e senhores, apesar de esse ser um momento de comemoração, é também um momento para alertarmos para alguns movimentos que vislumbramos no horizonte. Eventualmente, alguns que, por desconhecimento ou má-fé, deputado Manuel Duca, defendem a redução da atuação do Estado, especificamente na atividade de auditoria fiscal. Há profissionais, tanto na iniciativa privada, quanto no próprio serviço público, que defendem essa redução da atividade do Estado, enquanto verificador do cumprimento regular das obrigações tributárias. Por incrível que pareça, até mesmo na Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, há quem advogue tal tese. E pasmem, por mais inacreditável que possa parecer, até mesmo alguns gestores da casa pensam assim. Quero deixar claro aqui, do plenário desta casa, que é a casa do povo cearense, que o nosso compromisso é com o povo cearense. O nosso compromisso é com os 9 milhões de cearenses que dependem do nosso trabalho para contar com os serviços que o Estado tem o dever de disponibilizar nas mais diversas formas. E será apoiado na opinião e na vontade do povo cearense, onde iremos buscar força e suporte para rechaçar atitudes que visem ao desmantelamento da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará. Sim, faço questão de deixar absolutamente registrado aqui o nosso inarredável compromisso para com a proteção das atividades essenciais ao desenvolvimento do nosso Estado,
por meio da proteção das atividades da Secretaria da Fazenda. Porque o enfraquecimento das atividades da Secretaria, deputado Manuel Duca, significa a condenação, deputado Carlos Felipe, de toda a população cearense ao atraso, ao subdesenvolvimento, à subsistência e à insignificância no Senado Nacional. Aos incautos que defendem o desmantelamento das atividades da Cefaz, sugiro que observem atentamente o que aconteceu no estado do Rio de Janeiro, o flagelo que o estado do Rio de Janeiro está passando atualmente. No estado do Rio de Janeiro, deputado Manuel Duca, enquanto a torneira dos royalties inundavam os cofres públicos, o governo simplesmente desmantelou a máquina fiscal. Irresponsavelmente, criminosamente, abandonou completamente a atividade de gestão fiscal. E pior, passou a utilizar-se de estratégias irresponsáveis, como a distribuição irregular de benefícios fiscais os mais variados, condenando toda a população de um Estado a décadas de atraso e subdesenvolvimento. Por quê, deputado Carlos Felipe? Porque aqueles contribuintes que assinaram contratos com o Estado, assinaram por 20 ou 30 anos e não recolherão mais impostos ao longo desses 20 ou 30 anos, porque dirão que assinaram de boa fé. Senhoras e senhores, vivemos um momento de profundas mudanças em nosso país. A sociedade está cada vez mais atenta e informada quanto à transparência da arrecadação e aplicação de recursos públicos. Excelentíssimo senhor secretário Flávio Jucá. Mesmo assim, é comum encontrarmos profissionais e empresários reclamando que o Estado brasileiro distribui via Bolsa Família, né, recursos às populações menos favorecidas. Não vou entrar no mérito dessa discussão. Mas é importante que a sociedade atente também para o volume generoso e gigantesco da Bolsa Empresário. O Estado brasileiro precisa repensar a distribuição, ou melhor, a decisão de concentrar ainda mais renda na mão de poucos empresários sob o pretexto da geração de emprego e renda. Nobres colegas, convidados, ilustres deputados, representantes de entidades aqui, o caso JBS é um case que certamente servirá de estudos por muitas décadas na academia, onde pesquisadores de nossas universidades dissecarão toda a mecânica incestuosa que permitiu ao Estado brasileiro usar como desculpa a criação de campeões nacionais para transferir recursos do povo brasileiro para uma única família. O volume é tamanho que nem sequer foi contabilizado ainda, deputado Carlos Felipe. O povo brasileiro não tem noção da quantidade de recurso público que foi transferido de toda a sociedade, que foi captado a um custo altíssimo para ser carreado a um custo subsidiado, a uma única família. Mas, com certeza, se a decisão tivesse sido apoiar micro, pequenos e médios empreendimentos, deputado Carlos Felipe, o senhor que falou em distribuição de renda, nós não estaríamos passando por essa situação vexatória, o país de joelho, perante essa crise econômica e financeira e política também que a gente vive hoje. O aporte em pequenos recursos gera muito mais emprego, gera muito mais impostos, até porque as pequenas empresas acabam pagando mais do que as grandes. O Estado brasileiro precisa repensar o seu modelo de distribuição de renda para a geração de oportunidades de sobrevivência das famílias brasileiras. Nesse diapasão, a Auditec iniciou uma série de estudos comparativos que apuram a aplicação de recursos públicos. Por exemplo, em unidades e serviços de saúde e educação. Nós estamos agora firmando um convênio com a academia para a produção de estudos que visem a traduzir em português esse economês que ninguém consegue absorver, ninguém consegue entender. Porque, de certa forma, nós nos consideramos e sentimos-nos incomodados
de participar apenas da captação dos recursos da Receita, quando não podemos opinar sobre a aplicação. Então, decidimos estudar e apresentar indicadores, como uma saída proativa para essa situação. A Auditese Sindical, é necessário que deixe registrado aqui, vem apoiando historicamente a administração fazendária com ideias e com propostas. Nós temos isso tudo documentado. Nós, desde a criação, apresentamos ideias e propostas, não só para uma melhor distribuição de renda, via sistema tributário, deputado Carlos Felipe, mas também com melhor acurácia nos sistemas de tributação, para garantir o fair play, para garantir que todos paguem. E quando todos pagam, todos podem pagar menos, e aí nós temos uma redução da carga via aumento da base de arrecadação. Mas ainda há muito por fazer. Embora muitos não reconheçam, até porque muitos não se aproximam e não sabem, os auditores fiscais da Receita Estadual do Ceará desenvolvem trabalhos de auditoria fiscal de excelência, que são nacionalmente reconhecidos pela FEBRAFIT, federação que congrega servidores do Fisco Estadual Brasileiro. Nossa próxima missão será alinhar as ações de auditoria fiscal com a rastreabilidade do dinheiro. Isso nos permitirá um nível superior de acurácia nos levantamentos que visem a recuperação do crédito tributário devido ao povo cearense. Nessa linha, provocamos a Receita Federal, visando o compartilhamento de um software de auditoria fiscal contábil, que já está à nossa disposição, aguardando somente uma ação de nossa coordenação que visa encaminhar para aquele órgão a relação dos servidores que farão uso dessa ferramenta. É por isso que defendemos a permanente política de ingresso de novos auditores fiscais, para a recomposição do quadro de servidores, no ano em que completamos 10 anos de realização, Henrique, do último concurso público. Porque, não se enganem, seja empresário, seja empregado, empreendedor autônomo ou servidor público, quando o Estado, deputado Duca, abandona a gestão fiscal, todo mundo perde. Todos perdem. Vou repetir, quando o Estado abandona a gestão fiscal eficiente, todos, sem exceção, perdem. Até aqueles empresários que advogaram a redução do Estado no Rio de Janeiro, hoje estão se perguntando por que a economia está um caos. Por que estão perdendo seus negócios? Por quê? Porque a gestão fiscal faliu naquele Estado. E nós não queremos, deputado Manuel Duca, voltar ao tempo em que o Ceará pagava os seus servidores com vale. O Ceará já pagou o servidor público com vale. O servidor público trabalhava 30 dias para, no final do mês, deputado Carlos Felipe, receber um vale como pagamento, que era descontado com deságio nos comércios de Fortaleza e todos os municípios do interior. E pasme, deputado Manuel Duca, ainda tem colega que diz assim, rapaz, ainda tinha um comerciante lá que era gente boa porque trocava o vale sem descontar nada. Olha o nível em que nós nos encontrávamos há mais de 30 anos. Então nós devemos preservar como um tesouro a qualidade da gestão fiscal, da qual o auditor fiscal faz parte, da qual o auditor fiscal é ente ativo. Os municípios, mesmo aqueles que não têm auditor fiscal, deputado Carlos Felipe, eles se utilizam do nosso trabalho, porque é do nosso trabalho que nascem as transferências que irrigam os cofres do erário municipal nos 184 municípios do estado cearense. Senhoras e senhores, esses são alguns dos argumentos que trazemos aqui para justificar a defesa e a valorização da categoria dos auditores fiscais. Estamos aqui também para homenagear alguns colegas que foram escolhidos por nossa entidade. E em nome desses nobres colegas, homenageamos todos os demais auditores da Receita Estadual. Nobres colegas, senhores deputados, senhoras, senhores convidados, secretários, demais autoridades presentes, concluo aqui minha fala, certo de que a sociedade cearense deve muito ao trabalho que executamos e ainda teremos a executar. Mas, muito mais devemos à sociedade cearense, que confia em nossa atuação firme e diligente para prover os cofres públicos dos recursos que a sociedade tanto demanda.